Aqui no estúdio a gente conversa ainda, continua a nossa conversa sobre política, dessa vez com André Gomes, nosso colunista político de hoje. André, a gente continua ali acompanhando lá em Brasília, mas vamos falar hoje aqui na Paraíba, porque hoje foi marcado, o dia de hoje foi marcado aí com a volta aos trabalhos na Assembleia Legislativa, né? Exatamente, Linda. Depois de um grande e merecido recesso dos deputados, eles retornaram hoje à casa e aí com uma mensagem, né, levada pelo governador João Azevedo, que presenciou lá esse início dos trabalhos na Assembleia e levou uma mensagem de parceria, né? Ele quer confirmar e reafirmar a parceria do governo do Estado com a Assembleia Legislativa, que, segundo ele, no ano passado foi benéfica para o Estado da Paraíba entre as realizações de obras e projetos aprovados pela Casa. João reafirmou também a importância da aprovação da reforma da Previdência e a da PB Saúde, né? Depois da extinção das organizações sociais, o governador quer criar uma fundação para gerir os hospitais aqui do Estado da Paraíba, entre eles o Hospital de Emergência e Trauma. Mas aí o governador também foi pego de surpresa, viu, Linda? Com o pedido de impeachment, né, apresentado na casa e também a instalação de uma CPI para investigar as organizações sociais. Mas isso você vai falar daqui a pouquinho, trazer esses detalhes para a gente, porque agora a gente continua, né, falando sobre a Operação Calvário aí. Hoje teve esse desdobramento na Assembleia Legislativa, daqui a pouco a André vai trazer as informações, mas agora você acompanha aí mais um trecho da delação de Daniel Gomes, ex-diretor da Cruz Vermelha. Nesse trecho ele revela, inclusive, como foi feita a seleção de funcionários para o Hospital Metropolitano de Santa Rita. Durante, né, essa fala, esse depoimento, o Daniel revela, inclusive, que o resultado do concurso foi alterado. Foi feita uma seleção grande e só de inscritos foram mais de 20 mil pessoas. Também tem a lista dos inscritos. E naquele momento já tinha sido determinado, numa reunião comigo e com o Ricardo, que ele iria dividir e lotear entre vereadores e deputados da base, de 30 a 50 vagas para cada um. Mas havia provas? O que? Então, existiam as provas e essas provas todas foram conduzidas para que dessem o resultado que eles queriam de admissão daqueles grupos. Então, na realidade, isso foi um grande problema técnico, inclusive, que a gente teve. O nosso pessoal de RH criticava muito das avaliações mudando. A Livânia participou dessas discussões junto com a Iris da Casa Civil. Chegou ao ponto, por exemplo, de uma fraude específica nesse concurso? Várias notas foram adulteradas de candidatos. Digamos que candidatos que possivelmente estariam mais aptos tecnicamente a assumir em prol da saúde acabaram por ser prejudicados. Seria isso? Foram prejudicados, inclusive isso foi uma das coisas que a gente reclamou. A orientação deles foi que a gente tentasse treinar, porque eles precisavam atender as demandas dos políticos, né? E às vezes a listagem do político que vinha, sei lá, vinha 30 candidatos e os 30 candidatos não tinham um perfil adequado. Mesmo assim, a gente tinha que atender àquela contratação. Isso gerou muita demissão no período de contrato de experiência. Então a gente teve que demitir muita gente, isso é facilmente comprovado. Muita gente foi desligada e demitida e foram recontratadas outras pessoas depois da lista. Então a gente já atendeu, além das 1.000 pessoas contratadas, um número bem maior porque foram demitidas e contratadas. Quem eram esses políticos que indicavam que foram beneficiados? Eu posso te afirmar que foram... Mesmo que seja... eu posso falar alguns dos nomes que eu vi as listas. Então, algumas listas eu por acaso, presenciei. Essa lista vinha nominada? Vinha nominada, com o nome em cima, com um símbolozinho. Puxando um gancho, doutor Gatena, no anexo 11, lá tem uma nota de rodapé, em que o Daniel cita os deputados estaduais Wilson Filho, Ricardo Barbosa, Gervásio Maia, Vaz Bezerra. Ele cita, mas é só pra gente ver se alguma mais coisa alguma além desse? Além desse, vereadores. Porque eu vi que foi muito citado vereador e deputado estadual. Vereadores e deputados estaduais. Vereadores de João Pessoa, vereador de Santa Rita, e deputados estaduais da base. E por esse foi um grande motivo. Federal teve algum? Teve. O Gervásio era candidato a deputado federal nessa altura. Eu acho que o Wilson Filho era deputado federal e veio coisa deputado estadual. Acho que eles trocaram, ele e o pai eles trocaram. Enfim, de um modo geral, todos os candidatos que eles tinham apoio, que era da base do governo, e eles indicaram e fizeram o detalhamento. A Iris teve um papel fundamental. E ela que centralizou o recebimento dos deputados e dos vereadores. E ela continuou no novo governo? Continuou no novo governo. E ela é uma pessoa de extrema confiança de Ricardo Coutinho. Por isso que eu falo que a ligação é intrínseca.
Nós procuramos os deputados citados por Daniel nesse trecho da delação. A assessoria de Wilson Filho informou que o deputado está envolvido com as movimentações em Brasília e não vai se pronunciar hoje. Em nota, a assessoria do deputado Ricardo Barbosa considerou o trecho da colaboração divulgada como, abre aspas, denúncia mentirosa, fecha aspas. Disse ainda que não há provas contra ele e os demais deputados citados e que já acionou a assessoria jurídica para cuidar do caso. Hervásio Bezerra atendeu a nossa ligação e informou que não tinha conhecimento sobre esse trecho da delação de Daniel Gomes e, até o momento, também não se pronunciou. A assessoria de Gervásio Maia informou que ele está em Brasília e que tentaria manter contato com ele, mas até o momento não tivemos retorno. Procuramos ainda o ex-governador Ricardo Coutinho, que teria promovido essas contratações na época, para falar sobre o caso, mas ele não atendeu as nossas ligações. A gente continua agora, a gente volta para a Assembleia Legislativa, porque por conta de todos esses desdobramentos da Operação Calvário, hoje foi protocolado um pedido de impeachment do governador João Azevedo. Exatamente, Linda, do governador e da vice-governadora Lígia Feliciano. E tem tudo a ver, né, com os acontecimentos que foram revelados pela Operação Calvário, né, o deputado Valber Virgulino, e aí também assinado esse pedido de CPI por outros deputados da oposição, né, ele alega justamente isso, inclusive que o pleito de 2018, que elegeu João Azevedo, ficou prejudicado, né? Então, por isso que ele pede a CPI, ou a impeachment, né, do governador, a saída imediata, dizendo e reafirmando que o governo, esse governo que está mantido hoje no Estado, não tem condições alguma de continuar essa administração. Então, ele deu entrada hoje e esse processo deve demorar um pouco a tramitar na casa e aí vai depender do presidente, Adriano Galdino, né, para ver a movimentação, como é que vai ser. E também foi apresentada, a oposição conseguiu a 12ª assinatura e deu entrada na CPI para investigar as organizações sociais, principalmente a Cruz Vermelha, né, que está sendo investigada dentro também da Operação Calvário. Então, os deputados pretendem fazer essa investigação, agora eles conseguem protocolar, mas vamos aguardar para ver se essa CPI vai em frente ou não. Ok, André, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Boa noite para você. Boa noite.